Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desce. Isso, sorrisão, sorrisão. Mais um. O braço aqui. Ó. Muito bom, hein? Ó. Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Reaberta a sessão, eu vou propor a inversão da ordem, deliberar os requerimentos, moções para posterior votação da medida provisória, que prazo é hoje, e espero que até nós deliberar os requerimentos e as moções, nós tenhamos quórum para deliberar a medida provisória. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 413, do deputado Jean Kuhlmann. 414, da deputada Luciane Carminati. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 263 e 264, do deputado José Milton Schaeffer. Indicação 265, o deputado César Valduga. Ele já está bem carregado já. Não sei quem já roubei. Ele já está bem carregado, não sei quem. Pedidos de informação. Pedido de informação 87, do deputado Patrício Destro, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da situação do Fundo de Reserva da Cooperativa Escola dos Alunos Centro de Educação Profissional Dario Geraldo Salles, bem como prestação de contas dos exercícios 2015 a 2017 e fundos de assistência técnica e desenvolvimento tecnológico, atas e livro de filiação dos associados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 138, do deputado Kennedy Nunes. Cumprimentando o senhor Apolinário Ternes pela sua carreira jornalística e também pela sua posse na cadeira número 8 da Academia Catarinense de Letras, para debater ou para encaminhamento, deputado Kennedy Nunes, autor da proposição, com a palavra. Senhor presidente, só gostaria de fazer esse registro especial, porque o Apolinário Ternes, além de ser um historiador e jornalista lá da nossa cidade, é uma das pessoas que mais conhece a história de Joinville. E eu fiquei muito feliz, de verdade, em saber que ele vai ocupar essa cadeira de número 8 e se tornar imortal. Eu tenho a grata satisfação de conviver com a amizade dele, da família dele, e o respeito que eu tenho por ele. E há poucos dias, o Apolinário é aquele tipo de historiador e de jornalista que a gente consegue ver no dia a dia. E eu, esses dias, estava almoçando e ele estava lá com a família dele e pude dar, como sempre, meu beijo carinhoso a esse jornalista excepcional que aprendi a conhecê-lo melhor logo depois do momento de saúde que ele passou
e que, por orar tanto pela vida dele, me trouxe essa amizade tão especial ao Apolinário Ternes. Então, portanto, faço aqui o meu registro e da minha felicidade em saber que ele agora se torna imortal na nossa academia aqui do Estado de Santa Catarina, cadeira número 8. Obrigado, senhor presidente. Seu encaminhamento é pela aprovação, senhor entendido, deputado Kennedy. Obrigado. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 139, deputado Patrício Destro, cumprimentando o diretor da empresa Portonave pela passagem do 11º aniversário de sua fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 140, da deputada Luciane Carminati, manifestando ao presidente e ao corregedor do CNJ e ao presidente do TSJ de Santa Catarina preocupação e contrariedade com a possibilidade de extinção da Câmara Especial Regional de Chapecó. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 141, deputado César Valduga, manifestando ao governador do Estado e ao presidente da SIDASC apelo pela nomeação dos classificados do concurso público da SIDASC. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Havendo quórum regimental, discussão e votação em turno único. O projeto de conversão em lei da medida provisória, em PLC 217/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O PREFIS e TCMD estabelece outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças. Em discussão para debater o assunto, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, semana passada nós tivemos um debate aqui, onde foi levantado que era inusitada a primeira medida provisória que tratava de tributos. A anterior, que nós tínhamos votado sobre tributos, e essa também, evidentemente, sobre tributos. É uma medida provisória sobre tributos, que foi editada no final do ano passado e facilitou para que determinadas empresas arrecadassem os tributos que deviam para o Tesouro, de uma forma diferenciada. Isso é uma prática brasileira e aqui em Santa Catarina é muito comum também. Os que pagam, que tem aquela pressão, às vezes emocional, de pagar a dívida na época certa, não conseguem dormir se estão devendo uma conta, eles acabam sendo prejudicados pelos outros, que não pagam. Fico sempre esperando uma medida provisória, uma brechinha, que é o que acontece. E esta medida provisória criou um prefis muito diferenciado, muito facilitado, e foi editado no ano passado, e as medidas mais favoráveis eram para ser arrecadadas até o final do ano passado, até 31 de dezembro, quando o então governador que saiu pegou o dinheiro para tentar fechar o canal. Não conseguiu, porque na saúde ficaram problemas sérios aí, teve inclusive uma medida provisória para tentar solucionar a questão de saúde, mas, de certa forma, o governador anterior ele fez tudo o que podia para antecipar a receita, para deixar o atual com mais dificuldade aí, porque antecipou tudo o que podia, ele antecipou ano passado, não é? Gastou tudo o que tinha, que podia. Gastou o dinheiro da Previdência do Luiz Henrique, criou uma Previdência para o futuro aí. O governador atual, que diz que, aliás, o passado, que diz que fez um governo austero, gastou o dinheiro da Previdência de daqui 30 anos. A Assembleia aprovou para gastar. Foi gasto para pagar a conta aí dos aposentados no final do ano. Então, só para lembrar, é uma medida provisória, e esta, sobre tributos. Vamos ter que dizer cada uma sobre tributo, porque as pessoas esquecem aqui.
Na hora que vai votar uma, como aquela que foi derrotada semana passada aqui, a primeira, inusitada. Quem é inusitada? Isso aqui é todo mês tem medida provisória sobre tributos. Então, está aí colocada, né? Bom, já fez, inclusive, efeito, porque a medida provisória tem esse negócio ainda. Ela faz efeito, depois aqui, se a gente votar ou não votar, né? Porque a medida provisória já fez efeito, os caras já recorreram no final do ano. Quem é que agora vai dizer que não vale? Porque se a gente derrubar aqui, tem que editar ainda um decreto sobre o assunto. Aliás, essa medida provisória que nós não admitimos aí, essa casa tem que fazer um decreto para disciplinar, o decreto votado por aqui para disciplinar o momento que ela fez os efeitos, porque ela fez efeito, até ela não ser admitida formalmente aquela outra. E essa aqui também fez efeitos. Provavelmente vai ser aprovada aqui. Eu já votei contra a admissibilidade. Agora, no mérito, vou votar a favor da medida provisória, porque fazer o quê? Já consolidou seus efeitos, votamos a favor. Mas é mais uma sobre tributos. Podemos encaminhar pela aprovação. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, sabe o que eu fico às vezes pensando aqui? Como será que reage quem está nos acompanhando e que vem acompanhando já há tanto tempo o trabalho dessa casa, quando se trata da fala de alguns parlamentares aqui, da questão do governo que está agora? O deputado Coruja falou há pouco aqui, parlamentar que eu tenho do mais alto gabarito de respeito, que coitadinho do Eduardo, né, que entrou, que estava devendo, que o ex-governador pegou todo o dinheiro e que deixou agora sem dinheiro. Meu Deus do céu! Talvez ninguém conheça tanto o governo como o governador Eduardo Pinho Moreira. Foi vice do Luiz Henrique, assumiu efetivamente na saída do Luiz Henrique, foi vice 2 vezes do Raimundo, assumiu agora de novo mandato tampão com a saída. Se o camarada que passa 16 anos, não, 12 anos de vice e não conhece o governo, ou é incompetente ou não fazia nada. Porque não é possível o camarada passar 12 anos nas entranhas do poder e agora dizer, fiquei sem dinheiro. Então a gente tem que parar. A diferença das duas medidas provisórias é que essa medida provisória, ela tenta arrecadar recursos que não foram pagos. A outra medida provisória que nós votamos aqui pela inadmissibilidade, ela, depois a gente viu, né? Foi um baita de um bode, um bodão que botaram na sala. Bodão assim, botaram na sala o bode, tá aí a medida provisória. Para daí dar todo esse problema, tirar, porque para mim a medida provisória não foi um erro, um governo não pode errar tanto numa medida provisória como foi 220. Botaram um bodão, para quê? Para que agora eles venham e dizem assim, por decreto baixamos o ICMS dos atacadistas, mas há dias atrás tinham levantado, deputado Vitor Alves, o mesmo que aumentou, aí agora quando baixa, daí sai lá, sou tão bonzinho que estou tirando o coisa, mas foi ele que aumentou, 23 anos não tinha aumento, e ele aumentou. Então, na verdade, assim, eu começo a pensar, às vezes eu começo a ver aqui algumas falas dos deputados aqui, e que parece que mudou o governo não mudou nada não, até um poucos dias aqui era tudo bancada governista. Como é que o governo vai mandar se o que está agora era o vice? Não tem nada, não mudou não. Então, a gente é bom colocar as coisas, é claro que vem aí a campanha eleitoral, os ânimos se afloram, né? É isso daí. Mas só que é bom falar as coisas também, porque se é uma coisa que eu não aceito é dizer que o governador Eduardo Pinho Moreira não sabia da situação ou não tinha conhecimento. Não teve eleição nova para entrar novo governador. Não teve transição de governo. Teve que o vice
assumiu assim como assumiu quando saiu o Luiz Henrique. Então, dizer para mim que o governador não sabe da situação, ou pegou uma bomba, ou pegou isso daí, não, daí estão forçando demais. Estão forçando exatamente demais, porque não foi assim. Os camaradas ficam 12 anos lá dentro, não sabe a situação, ou não fazia nada, ou não tem competência para fazer. Isso que é verdade. Agora, é fácil colocar a culpa nos outros. Isso para mim tem um nome. A síndrome do Jardim do Éden. Deus montou o mundo, criou o homem, do barro e da costela criou a mulher. Disse assim, ó, vocês podem comer de tudo aqui, só não come do fruto proibido. É isso, pastor Parisotto? Só não come do fruto proibido. Aí um dia Deus chegou lá no paraíso e o Adão não estava mais, deputado. Aí Deus disse assim, onde é que tu está, Adão? Aí o Adão, foi a mulher que tu colocou no meu lado. A culpa da mulher. Aí Deus foi em cima da mulher. O que aconteceu, Eva? A Eva disse, foi a serpente que me enganou. A serpente não tinha voz, pagou o pato até hoje. Então esse negócio aí é assim, assuma a responsabilidade. Se não tem condições de tocar esse governo, pede para sair. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Para encaminhar, senhor presidente, o PSD, encaminha voto sim. E, de forma diferente ao que foi encaminhado inicialmente nas explicações do deputado Coruja, todos devemos lembrar, senhor presidente, que nós vivemos, nesses últimos anos, a maior recessão econômica da história do Brasil, onde todos nós brasileiros pagamos um preço muito grande, e grande parte do custo que nós pagamos, seja o trabalhador com a perda do emprego, seja o empresário com o fechamento das suas empresas, seja um cidadão da agricultura trabalhando de sol a sol sem poder vender, grande parte por culpa de governos omissos, de governos que fizeram com que o país chegasse a essa condição. Populismo extremo, vamos dar tudo sem poder dar, e quando veio a primeira crise, estourou tudo. Mesmo nas épocas de bonança, não existe um governo municipal, estadual, deputado Merizio, nem governo federal que não faça em sua gestão um programa que permita àqueles que tiverem em algum determinado momento dificuldade para pagar os seus tributos, que eles possam fazê-lo. Seja com qual tipo de parcelamento ou desconto de multas e juros, como foi feito em Santa Catarina. Então, se num momento difícil, como nós vivemos, da falta de arrecadação, da falta de condição dos empresários de poder pagar e honrar em dia os seus impostos, porque isso custa muito caro, isso fecha portas, isso faz com que a empresa perca a credibilidade, ninguém quer deixar de pagar impostos. Por isso, essa medida provisória permitiu, sim, que muitos catarinenses honestos pudessem colocar suas contas em dias com o governo e permitir, através do parcelamento, que o governo de continuidade do senhor Eduardo Pinho Moreira possa estar recebendo todos os meses recursos oriundos desse programa de recuperação fiscal. Nesse sentido, nós encaminhamos o voto, sim, voto 1, pela aprovação da medida provisória. Muito obrigado. PSD encaminha sim, deputado Valdir Cubalcini, líder do governo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a adesão a esta medida provisória praticamente alcançou já 80% daqueles que estavam inadimplentes. Então, mostrou de que ela cumpriu, ou praticamente cumpriu, o seu papel. Por isso, a nossa orientação é pelo voto sim à aprovação, à conversão da medida em lei. Mas antes de concluir, deputado Kennedy Nunes, preciso falar, mas é melhor ouvir. Deus nos deu a graça de ouvir, de termos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar.
Mas raciocinando, o que mudou aqui? Mudou porque o PMDB no governo, Raimundo Colombo era solidário, era leal, votava a favor, pouquíssimas vezes. Algumas votações, inclusive com orientação da própria bancada do governo, voto contra. Na grande maioria das vezes, nós, governo, inclusive ficamos isolados aqui, a bancada do PMDB, nos votos a favor do governo. Isso mudou sim, deputado Kennedy. Isso mudou, agora você é contra e nós continuamos a favor. Continua isso. Então, eu não quero, apenas para responder esse questionamento, eu sei que se aproximam as eleições, claro que sim. E o discurso aqui, ele está muito mais voltado para outubro do que para hoje. Sim. E acompanhem. Se não será assim todos os dias, acompanhem. Deputado Maurício. Essa é o jogo, faz parte do jogo. Infelizmente é assim, mas nós vamos manter a nossa coerência. Se alguém muda de lado, não somos nós. Nós continuamos com a nossa coerência. Continuamos ao lado do governo, iniciado pelo governador Raimundo Colombo já há 8 anos atrás, e que no último ano entrega o governo ao Eduardo Moreira, que vem fazendo aquilo que é possível, mas muitas das coisas o que é necessário e o que é obrigatório. É a razão pela qual nós aqui não vamos jogar para a plateia. Medidas duras, amargas, que estão sendo tomadas, nós aqui, por dever de ofício, sim, mas por dever, acima de tudo, de coerência, nós vamos continuar apoiando o governo eleito há 4 anos atrás, né, tendo como governador Raimundo Colombo. Repetindo, o nosso voto é pela aprovação número 1. PMDB vota sim. Partido dos Trabalhadores, Luciane Carminati. Primeiro, de forma muito respeitosa, mas como mulher, eu quero dizer, deputado Kennedy, que essa história da mulher, culpa e pecado, é uma história que a gente já tem vencido isso. E eu, inclusive, como mulher religiosa que sou também, eu evito entrar em todas as igrejas que colocam as mulheres de arrasto e que olham para as mulheres como as culpadas pelos homens terem comido a maçã e ter cometido pecado. Acho que isso não dá para a gente aceitar que as mulheres sejam tratadas assim. Mas eu quero apenas deixar registrado, porque a gente escuta muito isso, e que bom que hoje se faz a releitura da Bíblia, colocando a mulher de igual para igual, e não como, né, autora do pecado original. Segundo lugar, sobre essa matéria, que eu acho que é importante a gente discutir. Eu vivenciei uma experiência muito positiva quando nós ganhamos a prefeitura em Chapecó, e o nosso secretário da Fazenda dizia que nós devíamos premiar os bons pagadores e não os maus pagadores. E lá foi instituído, em lei, a garantia de 10% de desconto para quem tinha pagamento em dia no IPTU. E isso criou uma cultura muito positiva. Todo mundo começou a pagar em dia, deputado Valduga, o IPTU, porque sabia de que, se pagasse em dia, além do desconto normal, teria mais 10%. A gente está indo na contramão. A gente está premiando quem é mal pagador, porque eles já sabem que, ao final do ano, vai ter refis. Independente aqui de analisar os motivos, cada um tem os seus, mas eu acredito que a gente precisa ter uma norma tributária que prioriza ou os maus pagadores ou os bons pagadores, né? Essa é uma questão. A segunda questão que a gente precisa discutir efetivamente, e aqui o deputado Milton falava disso,
quem é que ganhou nesse país? Porque eu escuto muito isso, o povo ganha demais, ganha demais. Mas a gente anda nesses bairros e a gente não vê que o povo ganha demais, o povo ganha de menos. Tanto é que hoje no nosso país, a sonegação fiscal é 7 vezes mais do que a corrupção nesse país. E ninguém fala da sonegação, só se fala de corrupção. A sonegação fiscal chega a 500 bilhões de reais ano. E quando é que nós vamos tratar disso? Que tem empresários que cobram impostos e não pagam. E a gente discutia isso a semana passada aqui. E dá a impressão que o problema é o povo quando ganha uma Bolsa Família de R$100 para sobreviver os 30 dias. Enquanto o Itaú teve 25 bilhões de isenção fiscal. Que beneficia quem, o Itaú? 6 sócios. Aí nós somos a favor, 6 sócios que ganham 25 bi, mas nós damos pau, questionamos 14 milhões de brasileiros que ganham R$100 por mês para passar o mês. E daí, se tem deputados aqui que acham que o Bolsa Família é dinheiro demais, eu convido a visitar quem recebe Bolsa Família. Eu já fiz muito isso. Interior de Lages, deputada Ada, interior de Lages. Eu visitei 25 famílias que sobrevivem da renda do arrendamento de terra de um fazendeiro que tem terra em Lages. E o que faz, deputado Coruja? Essas famílias trabalham de manhã à noite e conseguem, com a sua produção, um salário mínimo. Chega dia 20 de cada mês, termina o dinheiro. E trabalham. Esse Bolsa Família ajuda a fechar o mês. Então, a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco nós vamos estar dizendo que quem é rico é coitado e os coitados é que são privilegiados. Nós temos que cuidar para não ser aqui injusto nos nossos pesos e nas nossas medidas. Eu sou favorável, mas eu quero ressalvar aqui a postura da bancada do PT. Nós não vamos ficar refém de PMDB e nem de PSD, porque essa briga é de vocês, não é uma briga nossa. Nós queremos discutir o Estado de Santa Catarina. E o Estado de Santa Catarina tem hoje 38% de renúncia fiscal e dívida ativa. Isso é que precisa ser discutido. O resto, a gente discute, por favor, na urna, nas eleições. PT vota sim. PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, estou aqui na condição de substituto do líder, nosso grande amigo, meu irmão Leonel Pavan, que certamente aqui estaria emitindo sua opinião. E conversando com o Marcos Vieira, que é quem está aqui também do PSDB, nós vamos dar um encaminhamento, sim, para esse projeto de lei de conversão. Mas foi interessante o debate entre o PMDB e o PSD, e que, na realidade, nós vivemos num estado de que não é mais do Fundam, que se pensava que fosse ajudar as prefeituras, era peça de ficção, assim como é também uma peça de ficção as emendas impositivas aqui da Assembleia Legislativa. Então, na esperança de uma melhoria das finanças do governo do Estado e que possa criar mais harmonia para essas finanças, o PSDB vota sim. PSDB sim. Deputado Carlos Chiodini, bancada do PMDB. Bem, senhor deputado presidente desta sessão, Silvio Drevik, senhores e senhoras deputadas, esse tema é um tema muito pertinente. Quem acompanha a questão tributária, e principalmente dos estados, sabe que o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão em Causa Mortes e Doação de Qualquer Bens ou Direitos, em Santa Catarina é o mais alto do país. Quando você vai transferir um bem, e Santa Catarina sobretaxa o dobro dos outros estados brasileiros. Isso faz, deputado Silvio, que muitos proprietários de grandes fortunas, mesmo no estado de Santa Catarina, transfiram suas administradoras de bens para estados vizinhos para pagar menos impostos.
Eu gostaria que o tema fosse mais discutido. Decorrente disso, acumulou um débito, que o governo já no ano passado apresentou essa medida provisória, que já acabou até o prazo de adesão, então nós não estamos mais discutindo o mérito. Hoje de manhã nós aprovamos ela na Comissão de Finanças e Orçamento, até relatada pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, e agora ela já está aqui no plenário, até para dar uma segurança jurídica para as pessoas que aderiram a esse programa, diferente do que a gente vivenciou semana passada, quando pessoas beneficiadas aderiram a um programa que foi cancelado e agora ficaram no limbo. Né? Então, a bancada do MDB, independente, né, não levando para a questão governamental ou político, já eleitoral, que a gente vê crescendo muito nesta casa, a bancada do MDB vota sim por esse pleito e por maior discussão da questão do ITCMD no Estado de Santa Catarina. O MDB vota sim, segundo o líder da bancada, Carlos Chiodini. Em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Discussão, votação em segundo turno. Ao projeto de lei 22.7/2018. De autoria do deputado Silvio Drevec, denomina professor Licurgo Aleixo Nora ao Centro de Educação Profissional, no município de Mafra. Em discussão. Vamos vendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 14.7/2018, de autoria do deputado Arcide Matos, declara de utilidade pública o Instituto TH Isolde Odebrecht de Joinville, com emenda modificativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente. Para concluir, só tem mais uma votação, depois nós vamos encerrar para votar a redação final da medida provisória. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 90.8/2018, deputada Ana Paula Lima, declara de utilidade pública a Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí, do município de Blumenau, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Agora, pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Só uma pergunta, presidente. Nós vamos votar o veto? Porque ontem nós tivemos uma fala aqui, de acordo que pelo menos nós teríamos 30 deputados e, pelo que eu vejo, nós não temos ainda esse quórum. Só para a gente perguntar, para saber, se for votar, tem que vir mais gente, senão a gente já sabe que não vai ter voto, né? Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem toda a razão. Mas o número 30 foi estabelecido ontem, por acaso. Porque o fato é o seguinte, nós não tivemos quórum ontem para votar, ou pelo menos um quórum mais avançado, e hoje a intenção era colocar, mas mais uma vez nós vemos que ainda não chega a uma altura, quórum tem, mas como foi pedido para que tivesse no mínimo 30 deputados, eu sugiro ao deputado Kennedy que, como houve essa sugestão e também nós não contrapomos esse número de deputados, mas na semana que vem, se tiver 21 deputados aqui, vai ser votado. Porque não dá mais para tolerar... Só para termos uma regra, né? Ontem foi falado no quórum mínimo, então, portanto, fica claro que se na semana que vem não tiver o quórum mínimo, vai assim mesmo, né? Tendo 21 é porque deu o quórum para... Temos 25 deputados em plenário, senhor presidente. Mas, como não está pautado, de ontem não tem 30. Senhor presidente, independente do número, senhor presidente... Deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, independente do número, não está pautado veto hoje. Então, eu queria que, quando tivesse votação, fosse pautado previamente. Então, acho que essa discussão, nesse momento, ela não é relevante, porque hoje não tem pauta de veto, segundo a pauta que nós recebemos. Obrigado. Também intempestiva. Também. Com a concordância do deputado Kennedy, fica para a semana que vem nós pautar os vetos e também tem o PLC. E volto a repetir, terça e quarta são dias de votações. Se tiver quórum, se vai ter mais ou menos, nós vamos deliberar. Eu vou encerrar a sessão para votar a redação final ao PLC 217/2017. Está encerrada a sessão.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a redação final do PLC 217, ou seja, da conversão da medida provisória em lei. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Fim da ordem do dia. Na sequência, nós temos a solicitação da suspensão da sessão para manifestação solicitada pelo deputado Joaquim e outros deputados. Para o senhor prefeito do município de Garopaba, Paulo Sérgio Araújo, falar sobre o 20º, ou seja, a 20ª quermesse de Garopaba, que vai acontecer no dia 30 de maio, horário de abertura 20h30. Está suspensa a sessão. Trabalhar. Presidente? Fala, amigo Valdir. Soltinho. Ligar no celular dele. Reaberta a sessão, inscrito para falar, nas explicações pessoais, o deputado Mário Marcondes. Na sequência, o deputado Mário Marcondes, na sequência, o deputado César Valduga, por até 10 minutos.
Aguardamos o seu deslocamento, um tanto quanto precário, mas temos a certeza que a recuperação está sendo rápida. É o nosso desejo, pelo menos. Até agosto ele está completamente recuperado e andando a 120 por hora. Gostaria de saudar Vossa Excelência e saudar os senhores deputados, a quem nos acompanha via TVAL e também Rádio Digital. Senhor Presidente, gostaria de registrar que, na data de hoje, comemoramos o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora em asseio, conservação e limpeza, fruto de um projeto de lei de nossa autoria, aprovado por unanimidade nesta Casa. Quero registrar aqui a gratidão a esses trabalhadores e trabalhadoras que indispensáveis em nosso cotidiano. Em cada detalhe dessa casa, ou seja, no cafezinho, na limpeza do plenário, de nossos gabinetes, toda essa enorme estrutura, sempre funcionando de forma perfeita, tem por trás a dedicação e o trabalho desses profissionais. Por isso, quero deixar aqui meu agradecimento especial a cada um e cada uma por tornar nossos dias, neste período que atuamos nessa casa, mais felizes, mais agradáveis e nos sentirmos mais acolhidos. Portanto, hoje, 16 de maio, deputado Comim, é o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Asseio e Conservação do nosso estado de Santa Catarina. Trabalho esse que é imprescindível nessa casa e que muitas vezes são invisíveis. São invisíveis. Eu perguntaria ao senhor presidente, sem esses trabalhadores, senhor presidente, sem essas trabalhadoras, seria possível o bom funcionamento dessa casa, ou dos órgãos públicos do Estado de Santa Catarina, ou empresas, ou entidades? É claro que não. É claro que não. Porque em todas as dependências, e órgãos, e entidades, lá tem um trabalhador, tem uma trabalhadora dedicada a esse trabalho do asseio, da conservação, da limpeza, do cafezinho, do porteiro, da porteira, enfim, que acolhe a todos nós, mas também aqueles que nos visitam nessa casa. É importante, nesse dia, a gente registrar, e por isso, senhor presidente, quero até agradecer Vossa Excelência, que sempre foi parceiro nessa construção. Hoje, pela parte da manhã, nós fizemos uma atividade aqui no plenarinho, o qual registramos esse momento e o qual queremos, cada dia, valorizar mais essa profissão. Com bom dia, com boa tarde, mas também importantíssimo que nós trabalhemos para a valorização profissional, mas também a própria valorização econômica desses trabalhadores, mas as condições de trabalho que a eles são necessários, que a essas pessoas são necessárias. Então, eu quero aqui fazer esse registro, nesse dia tão especial no estado de Santa Catarina, o qual nós comemoramos o dia dessas trabalhadoras e desses trabalhadores no nosso estado de Santa Catarina, e também aqueles que fazem parte dessa grande família da LESC, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Um segundo fato, senhor presidente, que gostaria de compartilhar com esse plenário,
é que no município de Lontras, o sargento da PM, Luiz Antônio, e o cabo Vildomar participaram de uma ocorrência dessas que não se esquece na vida, que foi o atendimento a uma mãe às vésperas de dar à luz. Como o Corpo de Bombeiros, o SAMU, estava em atendimento de um acidente de trânsito no mesmo período, senhor presidente, a pequena Ana Júlia não quis esperar e veio ao mundo pelas mãos dos policiais militares. Quero manifestar aqui também o nosso reconhecimento e admiração a esses profissionais, mas também a todos os policiais militares do nosso estado de Santa Catarina, que atuam em todos os campos da segurança e na defesa da vida, inclusive com a responsabilidade de acompanhar a vinda de mais uma catarinense ao mundo. Parabéns aos policiais e saúde e felicidade para a pequena Ana Júlia, mais uma catarinense. O outro ponto que me trouxe à tribuna nessa tarde é o lançamento por parte da Casan de um edital para a execução das obras civis do sistema de abastecimento integrado do Chapecozinho, no oeste de Santa Catarina. A obra vai beneficiar cerca de 500 mil de pessoas no municípios de Chapecó, Xanxerê, Xaxim e Cordilheira Alta. Será construída uma estação de tratamento de água com capacidade de produção de 1.252 litros por segundo, às margens do rio Chapecozinho, estações de recalque e uma macroadutora com 57 quilômetros de extensão. Também serão construídos 2 reservatórios em Xaxim, com 3,5 milhões de litros, Xanxerê, com 6 milhões de litros. O processo segue até o dia 12 de junho, para que as empresas apresentem suas propostas. Uma segunda concorrência do mesmo projeto para aquisição de materiais já foi concluída no valor de 76 milhões de reais. Somado aos 129 milhões orçados para execução das obras civis, o investimento total na importante obra soma 205 milhões. O projeto prevê o crescimento demográfico da região pelos próximos 30 anos e pretende resolver os problemas de abastecimento causados pelas reiteradas estiagens que assolam a nossa grande região do oeste de Santa Catarina. Será executado com recursos do Orçamento Geral da União e do Ministério da Integração Nacional. Licitado pela primeira vez em 2016, o processo teve que ser postergado por causa de recursos administrativos impetrados por empresas concorrentes e só pôde ser retomado, portanto, agora. Nesse sentido, quero aqui manifestar minha satisfação, já que nós havíamos, inclusive, solicitado a realização de uma audiência pública para tratar o assunto, dada a importância do tema para o desenvolvimento de nossa região. Nossa região já tem sofrido com problemas de abastecimento de água, e essa notícia vem em boa hora. Seguimos acompanhando o processo na expectativa de que ele seja o mais célere o possível, dada a urgência da obra. Também, como presidente da Frente Parlamentar em defesa das empresas e serviços públicos, quero aqui reafirmar a necessidade de fortalecer e investir em nossa companhia de saneamento, a Casan, como instrumento de desenvolvimento regional e de melhoria da qualidade de vida de nossa gente. Portanto, um grande avanço. Projeto esse ainda desenvolvido pela presidenta Dilma, o PAC, enfim, que priorizou também em Santa Catarina, em Chapecó especificamente, né, esse recalque da água que vem lá do rio Chapecozinho. Grande parte dessa extensão
ela vai acontecer por gravidade e, sem dúvida nenhuma, vai amenizar o sofrimento de milhares de chapecoenses, né, de milhares habitantes de Xanxerê, de Xaxim, que vão ser, Edelso, beneficiados com, né, a água que vem para servir essa região e essa população. Então, reitero aqui a importância da Casan Pública, desses investimentos que são necessários. Vejo algumas administrações que falharam no passado em querer privatizar, hoje estão com dificuldades de capacidade de financiamento, de capacidade de investimento para que se invista em saneamento. Que saneamento é qualidade de vida. A água, ela tem que vir com qualidade. E nada mais justo do que acreditar, do que investir na Casan. E que, sem dúvida nenhuma, ela cumpre um papel social muito importante e relevante, senhor presidente, para o estado de Santa Catarina, no sentido de trazer essa água para o nosso povo catarinense. Mais um minuto para concluir o seu pronunciamento. Para servir o nosso povo catarinense e que também investimentos necessários para o saneamento básico do nosso estado de Santa Catarina. Por isso, venho aqui fazer essa manifestação, manifestar a nossa alegria, enfim, dessa transposição que vai acontecer da água do Rio Chapecozinho para toda a parte da nossa grande região oeste, que vai amenizar o sofrimento, enfim, de muitas famílias, de muitas pessoas e também indústria, o comércio, enfim, a população que vai ser beneficiada. Seria essas as palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, homenagem aos 125 anos da JUSESC. Está encerrada a sessão.